se os irmãos abram a Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, nós vamos ler o capítulo 3, os versos 16 e 17, logo em seguida no capítulo 4, os versos 1 ao 4. Glória a Deus. Glória a Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegria. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Irmãos, acredito que esse é um texto já bem conhecido por toda a igreja. E ele vai retratar o episódio do batismo de Jesus Cristo. Logo em seguida, a sua ida para ser tentado no deserto. Nesse episódio do batismo, as Escrituras nos contam que Jesus, após sair das águas, o céu se abriu e desceu sobre ele o próprio Espírito de Deus. Aleluia. Desceu sobre ele o Espírito de Deus, ouve-se uma grande voz dizendo: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, quem me comprado. Em seguida, as Escrituras nos dizem que ele é conduzido pelo próprio Espírito ao deserto. E lá ele andou por 40 dias e 40 noites. E logo após vai ser tentado por Satanás. A primeira lição que esse texto nos dá é que, independente do fato de servirmos ao Senhor, de sermos filhos de Deus, de termos uma vida de consagração, porque ele jejuava, isso não quer dizer que estamos imunes a ser tentados por Satanás. Porque a nossa vida é diária, é dia após dia, diária, outra coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que Satanás não sente que ele existe. Eu não lembro, eu não falo, ele existe, ele é real. Glória a Deus. E ele foi criado muito antes do homem. Ele existe há milhares de séculos. Então ele conhece muito bem as nossas fraquezas. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje, que Deus colocou no meu coração, quais são as 3 grandes estratégias de Satanás para te tirar da presença de Deus e quais são os cuidados que nós devemos ter como cristãos. Bom, a primeira grande estratégia de Satanás é questionar a sua identidade. Quando ele disse ao Senhor: És tu filho de Deus? Se és tu filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele estava questionando tudo aquilo que Jesus acabara de ouvir do Pai, as margens do Rio Jordão, quando foi batizado. Tu és teu filho amado. Deus, filho. Ele questionou toda a vida de Jesus até aquele presente momento, onde ele buscava a Deus com intensidade, porque desde antes da fundação do mundo ele tinha intimidade com o Pai. Então, naquele momento, Satanás questionava o que o Pai lhe havia dito. E não é diferente de nós hoje, irmãos. Quantas vezes Satanás já colocou dúvida no seu coração? Quantas vezes você tem será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou crente mesmo? Mas, irmãos, eu tenho que dizer para vocês é que você não é quem o diabo disse a você. O mesmo Deus que disse a Jesus Cristo: Tu és meu filho amado, ele fala comigo e com você hoje. Você é seu amado, Jesus. Vocês são chamados filhos dele, amigos dele, nova criatura. A segunda grande estratégia de Satanás é aproveitar as circunstâncias negativas para te fazer duvidar da bondade de Deus. Quando Satanás disse a Jesus: Se és Deus, transforma essa pedra em pão, o que ele estava questionando no fundo é: se Jesus, se Deus é tão bom, por que você está passando fome? Jesus tinha acabado de sair de jejum de 40 dias e 40 noites, sem ingerir qualquer alimento. Ele estava fraco, debilitado. A palavra original grego traduzida é debilitado, faminto. O texto diz que ele estava com fome. Jesus era carne, assim como eu, assim como você. Ele era Deus, mas também veio como homem, 100% homem. Então ele estava fraco, era um momento de maior fraqueza na vida de Jesus. E Satanás ele vai aproveitar esse momento para tentar fazer desviar da palavra de Deus. Ele vai tentar usar o seu momento de fraqueza contra você. Quantas vezes ele tem jogado dúvidas? Se Deus é tão bom, por que ele não faz isso para você? Por que uma doença te acometeu? Por que você perdeu seu emprego? Se Deus é tão bom, mas não se deixe levar por essas palavras
estiver firme na palavra, meditando nela de dia e de noite, se preparar antes, ele jogou 40 dias. O diabo fugirá de nós. A terceira grande estratégia de Satanás é oferecer algo que você precisa para que você não dependa de Deus. Como Satanás disse a Jesus: Deus transforma essas pedras em pão. Eu sabia que eles estavam famintos. Famintos, eu não comi 40 dias. E o que ele mais precisava naquele momento era alimento para sustentar o seu corpo físico. E é justamente o que ele oferece. Irmãos, Satanás não vai te oferecer um prato feio. Não. Ele tem estratégias. Ele vai te oferecer aquilo que você mais deseja, aquilo que você mais precisa, no momento que você está em maior dificuldade. Se você não tiver filho, se você não tiver vigilante, você acaba caindo. Vigia para não cair. Agora eu gostaria que voltássemos ao texto, capítulo 4, verso 4, a resposta de Jesus a todas essas tentações de Satanás. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda